Olá para todos e vamos a mais um estudo. É pecado comer carne na Sexta-feira Santa? Na verdade, não é pecado, porque não existe restrição para isso na Bíblia. Devemos observar o princípio que Paulo estabeleceu em 1 Coríntios 4 e verso 6, para que de nós aprendais a não ir além do que está escrito. Devemos obedecer somente o que está escrito na Bíblia, ou seja, somente as Escrituras conforme Paulo ensinou. Esta questão aqui de não comer carne na Sexta-feira Santa é uma tradição católica que todos devem respeitar, ainda que não seja desta religião, ou seja, de outra religião, a pessoa deve e tem o dever de respeitar. A Igreja Católica, além da Bíblia, tem a tradição. Tradição não é pecado, desde que não fira ou vá contra os princípios bíblicos. No caso de não comer carne na Sexta-feira Santa, não existe na Bíblia, mas também não é pecado. Não é uma ordenança bíblica, não existe na Bíblia, mas também não comete pecado nenhum em observar esse princípio católico. Este dogma foi ensinado pelo Papa Inocêncio III. Então, fica claro que é uma tradição e não uma doutrina bíblica, pois na Bíblia não tem restrição alimentar. No Novo Testamento só é proibido e tido como pecado comer coisas oferecidas a divindades, né? E sangue de animal. Atos 15, 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, que é sexo entre pessoas não casadas. Carne sufocada, frango estrangulado é pecado, sangue, chouriço e comida que foi oferecido a divindades pagãs. E isto é pecado. Isso foi dito no Concílio de Jerusalém, que alguns queriam introduzir coisas da lei na igreja. Então foi feito esse concílio aqui para esclarecer aquele povo. Colossenses 2, verso 16, Paulo disse: ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou sábados. Ou seja, não precisamos mais guardar dias comemorativos. Isso não existe mais. Na Páscoa bíblica, na Bíblia, eles comiam carne. Êxodo 12 e verso 8. E naquela noite comeram a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. O pão asmo era sem fermento, que simbolizava o pecado. As ervas amargas simbolizavam os dias amargos que viveram no Egito. Era um simbolismo. Por isso que a ceia hoje é servida com pão asmo, sem fermento. Porque a Santa Ceia hoje, ela é a continuação da Páscoa. A ceia substituiu a Páscoa. Ficou em substituição à Páscoa. No Novo Testamento, Jesus disse que pecado não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Mateus 15, verso 11. Se referindo à tradição deles. Então, o não comer carne na Sexta-feira Santa é apenas uma tradição da Igreja Católica. Até mesmo um católico que comer carne não estará pecando. E aquele que não segue esta tradição não peca, e não deverão ser julgados por isso, conforme Paulo ensinou. Não poderá ser julgado porque não faz isso, e não estará pecando, porque a Bíblia não trata essas coisas como pecado. É apenas uma tradição da Igreja Católica. No Novo Testamento não usam mais simbologias ou restrições, como no Velho Testamento, que tinham ordenanças que apontavam para Cristo. O Cordeiro Pascual, o sangue, o sacrifício, a Páscoa e todos os rituais. Hoje não precisa de mais nada disto
porque Cristo já ressuscitou e cumpriu o plano da redenção humana. São simbologias que hoje não têm mais nenhum significado, se cumpriram em Cristo. Quando Cristo veio, tudo se cumpriu. Hoje é a obediência que se conta diante de Deus. Paulo disse que nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser uma nova criatura, liberta do pecado, e não rituais da lei. É isso que Deus quer que todos façam, obedecer, a obediência. Como está escrito, melhor obedecer do que sacrificar. O meu justo viverá da fé. Santificação no interior, e não o viver de aparência para agradar a homens ou seguir o que os outros fazem, seguir a multidão. Todos fazem, fazemos também. Hoje estamos livres dessas coisas. Na cruz, Jesus nos libertou de toda a sorte de rituais e restrições. Está escrito, Cristo nos chamou para a liberdade. Estamos livres, livres em Cristo. Romanos 8:1, Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Da lei, é claro. Condenação hoje é por causa do pecado. Nenhuma tradição religiosa condena ninguém. Somente o que está escrito, né? Quem faz para Deus, tudo bem. O católico não tem problema ele guardar, né, as suas tradições, né? Quando não vai contra nenhum princípio bíblico, se fez para Deus com devoção, amém. Deus aceita. Mas não é algo necessário e não tem nenhuma influência quanto à salvação da pessoa. Ninguém será salvo porque comeu peixe e não comeu carne, e ninguém será condenado porque comeu carne, porque Paulo disse, ninguém vos julgue pelo comer nem pelo beber. E não há mais restrição alimentar e não há nenhuma proibição, a não ser carne com sangue no caso chouriço, o chouriço, e carne estrangulada, no caso seria um frango estrangulado. Não pode comer, é pecado. Aí sim. E coisas oferecidas a divindades que tem por aí. Aí é pecado. Fora isso, podemos comer à vontade. Não é mais quem é de tal religião, né, que proíbe certas coisas. A igreja adventista também tem várias proibições, como carne de porco. Paulo disse, se o comer carne ou beber vinho escandaliza, não come, não beba. Né? Então que seja fiel à religião dele e siga, né, conforme a religião ensina, né, para não causar escândalo dentro de sua religião. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, clique em gostei. Se não for inscrito, se inscreva e até o próximo.